é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes da religião, o capitão do templo e os da seita e do partido dos saduceus, ressentidos todos eles, por ensinarem Pedro e João, por ensinarem eles o povo e por anunciarem eles em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens que creram naquele dia a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. As autoridades judaicas eram sempre constituídas de poder religioso. Os anciãos, que também eram presbíteros da religião e do povo, e os escribas, os acadêmicos especialistas na lei, juntamente com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, e pondo-os Pedro e João perante esse grupo, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse ao sumo sacerdote, Anás, a Caifás, Alexandre, João e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, bem como com as autoridades gerais que constituíam a suprema instância judaica, o Sinédrio. Com que autoridade ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e presbíteros, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, um homem só, e essa é a razão desse interrogatório, tomai então conhecimento. Vós todos e todo o povo de Israel, tomai conhecimento de que, em nome de Jesus, o Messias, o Cristo, o Nazareno, o Galileu, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está aqui, curado perante vós, depois de ser coxo desde o seu nascimento. Este Jesus é a pedra, aquela pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra da esquina, é Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos seguramente salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que indubitavelmente eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, era impossível, contra fatos não haveria argumentos.
e mandando-os sair do Sinédrio, do Supremo, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é incontestável a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório e público foi feito por eles, e nós não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação, promoção deles entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome Jesus a quem quer que seja. Não ensinarem mais esse evangelho para ninguém. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus coisa alguma. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês, ao invés de, antes de tudo, atendermos a Deus? Onde vocês estão com a cabeça? Vejam se nós faremos esse tipo de escolha. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em nós elas se tornaram em poderes irreprimíveis. Depois, ameaçando-os mais ainda, as autoridades os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo que estava à volta, vendo tudo, observando o que aconteceria, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera ao homem. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa, livrando da existência de um coxo desde o nascimento. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os presbíteros do povo e da religião. Ouvindo isto, unânimes, levantaram todos os irmãos a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e porque os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, conforme assim está escrito. Porque verdadeiramente se ajuntaram essas autoridades nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ó Deus, o qual ungiste, sim, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com toda a gente de Israel, uniram-se para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam cada vez mais alegre, ousada e intensamente a palavra do Evangelho. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles habitava graça abundante, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, que era um levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu o seu campo e trouxe o preço do dinheiro levantado e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e do valor, levando o restante, e então depositou-o também aos pés dos apóstolos. No entanto, essa é uma leitura que nós faremos juntos, aqui, juntos mesmo, no Evangelho de Carreirinha. Eu e você. Vem IVTV, o canal é você.